E aí? Falar sobre liberdade de expressão, que é algo que não existe aqui nesse planeta. É uma grande ilusão que mata o ser humano, porque se não existe liberdade, não existe felicidade. Se não existe felicidade, não existe vida. Pelo menos essa é a minha concepção. A gente vive em um planeta que é um planeta de matéria, é um planeta material, então tudo isso um dia vai acabar. A gente tem um tempo para viver nesse planeta. E o que a gente faz com esse tempo? Bom, a maioria das pessoas segue o trending, segue a moda, né? Mas será que esse é a verdade por trás do sentido da vida? Seguir a moda, seguir o trending, ser mais um ser mais uma pessoa que não tem criatividade? Liberdade de expressão. Você acha que existe? Porque olhar só para o que te convém não é liberdade de expressão. Se você olha só para o que te convém e joga o resto do lixo debaixo do tapete, essa não é uma cultura de liberdade que a gente vive. Eu acho importante pensar sobre isso, sobre a inexistência da liberdade. De fato não existe liberdade. Se expressar livremente é proibido. E com isso a felicidade é proibida junto. Até quando? Até quando a gente vai viver nesse caos, fingindo que é normal? Porque não tem como negar que o mundo está um caos. Só quem não quer ver não enxerga isso. É um problema muito sério a falta de liberdade. A gente age como se a morte fosse inevitável, como se a morte fosse o processo final da vida, mas será que é de verdade? Porque é só olhar para o ser humano, a gente está sempre tentando tapear a morte, sempre tentando estender a vida. Se a gente tem esse objetivo, mesmo com essa ilusão de que a morte é o fim, por que a gente busca tanto estender a vida? Mas a gente acaba indo pelo caminho errado nessa extensão da vida, porque a vida não são os anos que se vive. A vida é momento de valor. São os momentos valorosos que fazem a vida. Então hoje na sociedade a gente busca estender os anos de vida,
Mas esses anos que a gente vive são tão medíocres. Pra mim, tá tudo errado. Eu acho que tá tudo errado. E eu tenho certeza que eu não sou o único que pensa isso. O silêncio incomoda as pessoas. O silêncio incomoda muito. A gente vive hoje na nação do fast food, mas não é só o fast food. São fast words, fast thoughts. Tudo é fast. Tudo é rápido. E a paz, a calma, a paciência, o silêncio, tudo se perde no meio dessa confusão, dessa rapidez. Eu não acredito que tenha ninguém livre nesse planeta. Sinceramente. Ser livre para mim é expressar verdadeiramente quem você é. A sua individualidade. Cada indivíduo é único. Não existe outro indivíduo igual no universo. Quem consegue se expressar verdadeiramente? Ninguém. Porque é proibido. É só você olhar para como que as coisas funcionam. Se você não segue a moda, você está errado. Você não pode ter a sua própria moda. Você pode, mas vai ter que sofrer as consequências. Democracia, para mim, é uma desgraça. É pesado, sim, falar desse jeito. É tipo, democracia para mim é como se o que você aprendeu no jardim de infância serviu para algo. Você aprende algo no ensino fundamental e no ensino médio, cada um tem seu propósito. Democracia para mim é isso, é uma lição humana que teve seu propósito, mas se não seguir em frente, não vai ter como evoluir. Democracia não traz liberdade. Democracia é a maioria oprimindo a minoria. É a maioria que cala a voz da minoria. Os sistemas políticos se reformam de tempos em tempos, a gente já passou por tanto. Feudalismo, república, tudo isso, fascismo, ditadura, e tudo isso ainda meio que coabita e coexiste na nossa realidade humana. Mesmo que alguns acreditam que vivemos numa democracia, o sistema político não é somente democrático. Ele tem aspectos democráticos, aspectos fascistas, aspectos ditatoriais, aspectos de república e feudalismo. Bom, mas se eu tivesse que escolher um sistema político para trabalhar os problemas da sociedade, eu acho que eu escolheria a tecnocracia. É óbvio que não é perfeito, mas eu acho a tecnocracia bem interessante na solução de problemas. O que a gente mais tem hoje na sociedade é problema. Não tem ninguém para resolver os problemas. O governo, englobando todas as forças do governo, não tem capacidade para resolver nenhum problema com o sistema político atual. Então, enfim, liberdade de expressão não existe. A gente vive uma verdadeira opressão e repressão. Indivíduos reprimidos que não conseguem se expressar por falta de entendimento mesmo. A culpa
A culpa é de cada ser humano. Não adianta culpar uma elite macabra que vive no espaço. A pessoa pode culpar quem ela quiser, mas no fim das contas a culpa é de cada um. Nós somos responsáveis pela nossa falta de liberdade. A gente vive tentando agradar as pessoas. A gente esquece de agradar a própria vida que habita dentro do nosso próprio coração. E aí fica tudo falso. Porque se eu não tenho graça em mim, como que eu vou agraciar outro ser humano? É uma falsidade, é uma hipocrisia. Ah, todo mundo tem a necessidade de ser ouvido, sabe? Mas ninguém quer ouvir ninguém. Ninguém sabe conversar mais, a gente ouve só o nosso próprio ego nas conversas. Sou sempre eu falando de mim. Sempre eu falo de mim, em qualquer conversa, com qualquer pessoa. É assim que eu vejo as coisas funcionando. Pessoas que falam de si, sem escutar o que a outra tem para falar. É raro encontrar uma pessoa que tem ouvidos para ouvir algo que outro tem a falar. Os filtros preconceituosos da mente das pessoas são tão densos que a conversa para logo antes de começar, antes de chegar na pessoa. Ela já bate nos filtros do preconceito e já destrói completamente a possibilidade de uma comunicação. Liberdade de expressão não existe. Se liberdade não existe, felicidade não existe. Se felicidade não existe, não há vida nesse planeta. Só hipocrisia. Ah,